Olá pessoal, eu sou Patrick Clivers, residente do programa Residência Pedagógica Subprojeto Química da Universidade Estadual Vale do Acaraú. E hoje eu estarei dando continuidade no tema de ligações químicas e geometria molecular. Esse tema está dividido em 4 aulas e essa é a nossa segunda aula, onde abordaremos os tipos de ligações químicas, ligação iônica, covalente e ligação metálica. E essa aula ela tem os seguintes objetivos. O primeiro deles é compreender o conceito de ligações químicas e conseguir identificar os diferentes tipos existentes e entender a formação de uma ligação iônica, covalente e metálica. Então, dito isto, vamos para a aula. Então, pessoal, dando início à aula, a primeira ligação que iremos falar é a ligação iônica ou eletrovalente. E o que é a ligação iônica, né? Esse tipo de ligação é realizado entre íons, né, cátions e ânions, daí o termo ligação iônica, né? Para ocorrer uma ligação iônica, os átomos envolvidos, eles apresentam tendências opostas. Um átomo, ele deve ter a capacidade de perder elétrons, enquanto o outro tende a recebê-los, ou seja, esse tipo de ligação ela ocorre entre um metal e um ametal, né? Que são os elementos do grupo 1, 2, 3, ali, os metais de transição, e os elementos do grupo 4, 5, 6, 7 da tabela periódica, né? Que são os ametais, né? Portanto, um ânion de carga negativa se une com um cátion, né? De carga positiva, formando um composto iônico por meio da interação eletrostática existente entre eles. O exemplo que eu trouxe aqui, o sal de cozinha, né? O sal de cozinha, o NaCl, ele é formado pela união de um átomo de sódio, que é o Na, que é um metal, e um átomo de cloro, que é um ametal, ou seja, o sódio ele tem tendência a perder esse elétron, né, a doar, e o cloro ele tem tendência a receber, né, esse elétron do sódio. Então, o sal de cozinha ele é formado através do íon do sódio e do cloro. O sódio ele doa esse elétron aqui, o último elétron da camada dele, da camada de valência, né? E doa para o cloro. E aí o cloro ele vai ganhar mais um elétron, vai ficar com 8 elétrons na sua camada de valência, vai se estabilizar e aí vai formar o sal de cozinha, certo? E só lembrando que essas ligações elas ocorrem justamente para que os átomos eles se estabilizem, né? Então, como eu falei na aula anterior sobre a regra do octeto, aqui o cloro, né, só tem 7 elétrons na sua última camada. Ele precisaria de mais um, que é justamente esse do sódio, que é cedido a ele. E o sódio, quando perde esse elétron, ele se estabiliza, porque com esse elétron não estaria obedecendo a regra do octeto, e quando ele cede, ele obedece a regra do octeto e se estabiliza, então forma aqui o sal de cozinha, certo? Outro exemplo de ligação iônica é entre o magnésio e o cloro, né? Que o cloro é o elemento da família 7A, né? Que ele tem tendência a receber elétrons, e o magnésio da família 2A, então ele perde, ele tende a perder 2 elétrons, né? Então, como está ilustrado aqui na imagem, tem 2 elétrons na camada de valência, o magnésio, número atômico 12, né? É um metal, então ele perde 2 elétrons e fica com carga positiva, que é os 2+, enquanto que o cloro, número atômico 17, 7 elétrons na camada de valência, é um metal, como ele é um metal, ele ganha, né, esse elétron, então ele fica com carga negativa, como podem ver aqui, ó, o magnésio com 2+, e o cloro com menos. E aí, para formar esse composto, né, para escrever esse composto, eu faço o seguinte, ó, o magnésio ele vai para o cloro, né, e essa carga aqui vai para o cloro, e o do cloro vai para o magnésio. Então, fica assim, ó, MgCl2, ou seja, cloreto de magnésio. Então é assim que se escreve, né?
a fórmula desse tipo de ligação, da ligação iônica. Então fica desse jeito aqui. E aí aqui é a fórmula de Lewis, né? A fórmula eletrônica, como que ocorre essa distribuição. E aqui a fórmula iônica dele, Mg2+ e Cl 2-. Dando continuidade, a gente vai falar agora sobre ligação covalente ou molecular. As ligações covalentes são ligações em que ocorre o compartilhamento de elétrons para a formação de moléculas estáveis. Diferente das ligações iônicas, né, que cediam elétrons, né, que perdiam elétrons. Aqui no caso, as ligações iônicas, um elemento perdia elétrons e o outro ganhava, né? No caso aqui da covalente, existe o compartilhamento desses elétrons. E aí esse compartilhamento vai formar pares eletrônicos, né? Que são os pares de elétrons, né? Cedidos por cada um dos núcleos, figurando o compartilhamento dos elétrons das ligações covalentes. E só lembrando que as ligações covalentes, elas são formadas por ametal, né? Metal mais ametal, ametal mais hidrogênio e hidrogênio mais hidrogênio. Normalmente é mais entre um ametal e o ametal, né? Então existe esse compartilhamento dos elétrons que vai formar pares de elétrons. Por exemplo, a água ela é formada pela união de dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, que é um ametal, né? E o gás carbônico, o CO2, ele é formado pela união de um átomo de carbono, que é um ametal, e dois átomos de oxigênio, que também é um ametal. Ou seja, e aqui percebam que está formando dois pares de elétrons de cada lado, né? Vocês podem perceber que aqui o CO2 é uma ligação entre um ametal e um ametal. E já o H2O é uma ligação covalente formada por um ametal, que é o oxigênio, e o hidrogênio. E aí, seguindo, como eu falei, as ligações covalentes ocorrem com o compartilhamento de elétrons. Então, eles vão formar alguns tipos de ligações. Por exemplo, as ligações simples, né? Que quando ocorre apenas um par de elétrons compartilhados, no caso aqui do cloro, né, o Cl2, o cloro e cloro, eles compartilham um par de elétrons. Então fica dessa forma, né? Ligação simples. E aí aqui a sua fórmula estrutural e a fórmula molecular. Outro exemplo é entre o CO2, né, carbono e oxigênio, que o oxigênio da família 6A e o carbono da 4A, né, eles formam dois pares de elétrons compartilhados, ó. Ou seja, ligação dupla, né, eles formam dois pares de elétrons compartilhados. Eles compartilham esses elétrons, e aqui a fórmula estrutural e a fórmula molecular dessa ligação entre o carbono e o oxigênio. Outro tipo é a ligação tripla, né? Que é formada, por exemplo, aqui o nitrogênio, né? Nitrogênio N2, que compartilha três pares de elétrons entre eles, esses dois elementos, né? O nitrogênio da família 5A, e aí forma uma ligação tripla. Dando continuidade, a gente ainda continua falando sobre ligação covalente, mas agora sobre a ligação covalente dativa, que nada mais é do que quando os átomos, né, têm o seu octeto completo, ou seja, 8 elétrons na última camada, e o outro, para completar sua estabilidade eletrônica, necessita adquirir mais 2 elétrons, né? Como vocês podem ver aqui na imagem, aqui o NH3, né? Então está precisando, o hidrogênio precisa de receber, né, mais 2 elétrons. Então o nitrogênio cede esses 2 elétrons, né, para que o hidrogênio se estabilize, né? É formado entre dois átomos. E aí, dando continuidade, a gente fala agora sobre a polaridade da ligação covalente, né? As ligações covalentes, elas são afetadas pela eletronegatividade dos átomos, né, ligados entre si. Então, existe polaridade entre eles, né? Por exemplo, quando dois átomos eles têm eletronegatividade iguais,
né? Então eles formam ligações covalentes não polares, né? Que são as famosas ligações apolares. Por exemplo, o hidrogênio, H2, na ligação entre eles é uma ligação apolar. Por quê? Porque eles possuem a mesma eletronegatividade. E lembrem que a eletronegatividade, né, quanto mais a eletronegatividade na tabela periódica, ela aumenta de baixo para cima e da esquerda para a direita. Então aqui o hidrogênio ele é um pouco tem eletronegatividade menor, né? Então, quando a ligação covalente é entre átomos de eletronegatividade diferentes, por exemplo, o cloro ele é muito mais eletronegativo que o hidrogênio, né? Então a ligação covalente vai ser polar, né? Ou seja, a polaridade maior será para o cloro por conta da sua eletronegatividade, certo? Então existe meio que desigual, né? Quando são elementos da mesma eletronegatividade, a molécula, a ligação, no caso, é apolar, e quando a eletronegatividade é diferente entre os átomos, a ligação é polar. E aí agora a gente vai falar um pouco sobre ligação metálica, né? O que é a ligação metálica? A ligação metálica, como o próprio nome já diz, ela ocorre entre os metais, né? É metal e metal, né? São elementos considerados eletropositivos e bons condutores térmicos e elétricos. Em alguns metais, eles perdem elétrons na sua última camada, né, que são chamados de elétrons livres, formando assim os cátions, né, os famosos cátions. A partir disso, os elétrons liberados na ligação metálica, eles formam uma nuvem, que essa imagem aqui, ó, mais ou menos, ilustra mais ou menos essa nuvem, né, que também é chamada de mar de elétrons, que que produz, né, uma força fazendo com que os átomos do metal permaneçam unidos. E o que é esse mar de elétrons, né? Esse mar de elétrons, né, que também tem outro nome, que é chamada teoria da nuvem eletrônica, determina o fluxo de elétrons, né? Nas ligações metálicas ocorre a liberação de elétrons, que formam os cátions, que são os íons de carga positiva, e são chamados de elétrons livres, como eu já falei anteriormente. Os elétrons mais externos, né, uma vez que estão mais distantes do núcleo do átomo, movimentam-se livremente, formando-se uma nuvem ou um mar de elétrons, como podem ver aqui nessa imagem, né? Esse modelo esse mar de elétrons, ele confere a maleabilidade e a ductibilidade dos metais, né? Então esses elementos eles correspondem a um conglomerado, né, de átomos nêutrons e cátions imersos numa nuvem ou mar de elétrons, que no caso a gente pode ver aqui, né, de elétrons livres, formando assim as ligações metálicas. Essas ligações metálicas é o que formam as ligas metálicas, né, que são como a ligação metálica entre um ou mais metais, então vai formar as ligas metálicas. E aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de ligas metálicas. No caso aqui na tabela o latão, que é entre o cobre, ligação entre o cobre e o zinco, né, que é muito resistente à corrosão, usado em navios e tubos, né, o bronze, que é a ligação entre o cobre e o estanho, e o seu uso é em moedas e sinos, o aço, né, que é o ferro e o carbono, no caso aqui usado para navios e utensílios domésticos, aço inoxidável, que é o aço e o cromo, né, que é para usado para talheres, utensílios, enfim. Então, basicamente a ligação metálica é isso, né? E aí, para finalizar, eu trouxe dois exercícios para a gente fazer, que diz o seguinte: qual das alternativas abaixo apresenta substâncias formadas somente por meio de ligações covalentes? Então ele quer saber qual das substâncias abaixo apresenta apenas ligações covalentes. Então vamos lá. Vamos olhar aqui para o item A. O item A todos apresentam ligações covalentes? Não, né? Porque aqui o K2SO4, o potássio é um metal. Então,
Ligação covalente é ligação formada entre ametal ou ametal, ou ametal e hidrogênio, ou hidrogênio e hidrogênio, só que aqui no caso tem um metal. Então a gente já descarta a letra A. Vamos para a letra B. A letra B tem aqui o silício, né, o grafite, fósforo, tal, nitrogênio e aqui o zinco. A gente descarta por causa do zinco. O zinco é um metal. Então, ligação covalente não pode ter, não são formadas por metal e ametal, são só ametais, né? E aí vamos para a letra C. Letra C, a gente já bate de cara aqui o NaCl, que é uma ligação iônica, né? Não ligação covalente, então a gente já descarta. Então, o que sobra para a gente é a letra D, né? A resposta correta, letra D, onde todos os elementos aqui, todos os átomos, né, são ametais, ó. Hidrogênio, né? As ligações aqui são formadas ou por ametais ou então ametal e hidrogênio, no caso. Enxofre ametal, oxigênio ametal e o hidrogênio. Hidrogênio, nitrogênio ametal, oxigênio ametal, fósforo ametal, Cl, o cloro ametal. Então, resposta certa, letra D. E aí outro exercício que é sobre os compostos, que é sobre ligação iônica. Dos compostos abaixo, qual não realiza ligação iônica? Então a gente analisa aqui as alternativas. Qual não realiza? A letra A realiza ligação iônica, né, que é o sal de cozinha. A B realiza ligação iônica, né, metal e um ametal. A letra C também apresenta ligação iônica, que é o cálcio e o oxigênio, metal e um ametal. A letra D é aqui a resposta correta. Não apresenta ligação iônica, né? Que aqui é o hidrogênio e um ametal, que é o cloro. E a letra D também é uma ligação iônica. Então, a resposta correta, letra D. Dito isto, eu encerro a aula por aqui. Quero agradecer, deixar um forte abraço e até a próxima.